Então, pessoal, dando sequência aqui às nossas atividades de hoje, logo após a correção aqui da nossa última atividade, né, de expressões algébricas, vamos aqui dar continuidade à nossa sequência didática, falando um pouquinho hoje sobre ângulos, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui, vou compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente dar uma estudada nesse conteúdo bem legal, bem simples de entender. Hoje, em especial, a gente vai entender como se faz as classificações de ângulos, né? O que a gente tem que observar e tudo mais. Compartilhando aqui a tela, pegando aqui o material de vocês, né? O material do livro. Quando a gente monta o material, a gente pega exatamente a parte do livro. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre ângulos. Vamos conhecer primeiro de onde é que surge o ângulo, né? Onde é que ele vai ser percebido. Então, o que o livro diz? Que ângulo é toda a região do plano. Então, nós temos que lembrar que o ângulo ele tem que estar numa figura plana, logicamente, ele precisa de uma região plana para que seja percebido, numa região plana convexa ou não. O que é um plano convexo, né? Vamos lembrar um pouquinho sobre isso. Um plano convexo é uma figura fechada, tá? Por exemplo, um quadrado é uma figura plana convexa porque ela fecha, né? Ela fica um cercadozinho, né, no quadrado. Mas também pode ser uma região não convexa, certo? Essa região solta aqui, ó. Veja que essa região convexa, ela tem limitações por retas, né? Tá fechado. Mas também o plano pode ser essa região de fora aqui, ó, tá? Não convexa, tá? Uma região mais livre, né? Então, podemos analisar do ponto de vista popular que região convexa, matematicamente falando, é uma região mais restrita, onde é limitado por lados, por retas, né? E a região não convexa é uma região que não tem limitações, é uma região livre, né? Um plano livre. Ok, pessoal? Então, vamos entender assim. No ângulo desta figura, destacamos os seguintes elementos. Então, vamos lá, pegar aqui a mesma figura. O ponto O, que esse rapazinho vem aqui, nós chamamos de origem das semirretas, que é onde esses dois pedacinhos de reta, né, que a gente chama de semirreta, elas se cruzam bem aqui, ó, nessa origem. Né? Então, aqui acontece um cruzamento entre essas duas semirretas, o que, matematicamente falando, a gente chama esse ponto de encontro de duas semirretas, a gente chama de vértice. E é exatamente onde o ângulo nasce. Aqui o ângulo de dentro, né? E o ângulo de fora. Tem aqui a parte de dentro e a parte de fora. Então, esse vértice também é considerado vértice do ângulo. As semirretas, OA, por que é OA? É da origem até esse ponto A, né? Voltando aqui, da origem até esse ponto A. E OB, da origem até o B. Nós temos duas semirretas. A semirreta de O até A, esse ladinho aqui, e a semirreta de O até B, tá? Nós chamamos que essas semirretas podem ser chamadas de lados do ângulo. Então, o pontinho de encontro aqui é o vértice do ângulo, né, onde o ângulo é definido, e essas duas semirretas aqui, logicamente, nascendo da origem, né, para um lado e para o outro, nós chamamos de lados do ângulo. Então, a gente identifica o ângulo assim, a notação de um ângulo é assim, ó. Vai ser A, OB, e a gente coloca um acento circunflexo em cima do O, porque é exatamente no O onde o ângulo é definido. A gente chama isso de ângulo O, tá ok, pessoal? Simples assim. Vamos conhecer alguns tipos de ângulos, né? Existe um ângulo nulo, você vai ver que aqui não existe as duas semirretas. Você vai perceber que tem um A e um B aqui. Com certeza, visualmente, você está percebendo só uma semirreta, mas as duas semirretas estão concorrentes, estão sobrepostas uma na outra, né? Então, isso quer dizer que elas duas não têm ângulo definido entre elas duas. Elas estão em cima uma da outra, você não percebe as duas retas, mas elas estão aqui. Quando acontece isso, né? Quando não acontece um afastamento entre as duas semirretas, é porque o ângulo é zero, o ângulo é nulo, tá? Agora você vai perceber um ângulo raso. O que é um ângulo raso? É um ângulo de meia volta, metade de um círculo. Veja que a semirreta A, ela estava aqui no B, ela abriu, ó, e veio para cá, para o outro lado. Nós chamamos isso de ângulo de 180 graus. É um ângulo raso, tá? Metade de um círculo. Toda vez que você perceber metade de um círculo, esse ângulo é um ângulo de 180 graus. E, logicamente, o ângulo de uma volta toda, né? Que é 180 mais 180. O que acontece? É tipo o ponteiro do relógio. Ele começa aqui, vai girando. Lógico que eu estou aqui no sentido anti-horário, né? O relógio é sentido horário, né? O relógio é para cá, para a direita. Mas vamos no sentido anti-horário. Imagine que essa semirreta A, tá? Ela estava aqui junto com a semirreta B, e ela foi girando no sentido anti-horário, deu um giro total e voltou para o mesmo lugar que estava. Nós chamamos isso de um ângulo de uma volta, é um ângulo de 360 graus. Então, pessoal, são bem conhecidos esses tipos de ângulos. Ângulo de meia volta, metade de um círculo,
ângulo de uma volta inteira, exatamente uma volta toda, um círculo perfeito. Lembrando, pessoal, que eles giram sempre em torno dessa origem, ó, da origem O, tá? Ó, sempre em torno dessa origem. Se você perceber, ninguém está mexendo com a semirreta B. Veja que a semirreta B fica quietinha. Na realidade, quem está se movimentando aqui em torno da origem é a semirreta A para formar isso. Falando em se mexer, ó, existem 3 tipos de ângulos que todos nós devemos conhecer, que é o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Resumindo, um ângulo reto é um ângulo que mede exatamente 90 graus. Por que o nome dele é reto? Porque vai ter uma semirreta exatamente na vertical, em pé, perfeitamente em pé, e uma semirreta exatamente na horizontal, perfeitamente deitado, tá? Mas veja só, como eu falei no exemplo anterior, a semirreta A, ela é a única que se mexe aqui, ó. A semirreta B permanece aqui na horizontal, e aí a gente sobe a semirreta A, deixa ela em pezinho aqui, veja que quando uma das semirretas está em pé verticalmente e a outra horizontal, nós temos um ângulo reto, um ângulo quadradinho, esse ângulo mede 90 graus. Agora vamos supor que depois que a gente está com ela reta aqui, nós vamos inclinar a semirreta A um pouco para dentro, vamos fechar esse ângulo. Está vendo que o ângulo está mais fechado? Nós chamamos esse ângulo menor do que 90 graus. 90 graus. Por que menor, professor? Porque estava 90 graus, ó, e a gente empurrou essa semirreta A para dentro. Ó. Fazendo isso, esse ângulo fica menor, ele fica mais apertado, né? Então, esse ângulo ficou menor do que 90 graus. Então, o que é um ângulo agudo? É um ângulo menor do que 90 graus. Então, vamos lá. Todos os ângulos que medem de 1 até 89 graus, todos eles são considerados ângulos agudos, ok? Eles não podem ser 90 graus, nem passar de 90 graus. Eles têm que ser menores do que 90 graus, tá certo? E, logicamente, como tem os ângulos menores de 90, tem os ângulos maiores de 90. São os ângulos obtusos, são ângulos mais abertos. De novo, se você perceber, vamos voltar aqui para o ângulo reto. Ao invés de eu fechar essa semirreta, o que foi que eu fiz agora? Eu fiz foi abrir cada vez mais. Ela já era 90 e agora ficou maior do que 90. Então, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que 90 graus e que está compreendido entre 91 e 179. Não pode passar de 180, tá bom, pessoal? Então, veja só, ângulo agudo, menores do que 90. Ângulo obtuso, maiores do que 90 e menores do que 180. Não pode passar do ângulo reto, tá? Do ângulo raso, aliás. Vamos ver outros tipos de ângulos aqui. Ângulos adjacentes. Vamos lembrar o que são ângulos consecutivos. São 2 ângulos que possuem o mesmo vértice. Por exemplo, está aqui o vértice nessa origem O. Nós temos 3 semirretas. A, B e C. Como tem 3 semirretas, nós vamos ter 2 ângulos. Esse aqui, ó, esse ângulozinho rosa aqui, ó, e esse azul. Como eles estão dentro da mesma origem, estão próximos um do outro, nós chamamos de ângulos consecutivos. E esses ângulos consecutivos, pessoal, que estão próximos, estão vizinhos, né? Tá bom? Eles não possuem nenhum ponto interno, eles estão só próximos do outro, nós chamamos de ângulos adjacentes. O que significa a palavra adjacente? Vizinho, próximo, certo? Do lado um do outro. Vamos identificar esses ângulos? Ó, primeiro ângulo, sempre partindo da mesma origem. OA, né? Começando aqui do A, OB, esse aqui é o primeiro ângulo, AOB. Lembre-se que um ângulo ele é definido por 2 semirretas se cruzando no mesmo ponto, e o outro, BOC. Quem é a semirreta que define que esses ângulos são vizinhos? Essa semirreta B. É ela que diz assim, olha, eu tanto vou servir para esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho rosa aqui, como eu vou servir também para esse ângulo azul. Então, essa semirreta B define que esses ângulos são vizinhos, são adjacentes. Bissetriz de um ângulo é muito fácil, pessoal. Eu não vou nem ficar lendo essa parte aqui para vocês. Bissetriz de um ângulo é uma semirreta que passa dividindo o ângulo em 2 partes iguais, ó. Vamos supor que eu tenho esse ângulo de 50 graus aqui, ó, o ângulo AOB, sendo que esse ângulozinho mede 50 graus. O que é uma bissetriz? É outra semirreta que eu traço entre essas duas, bem na metade do ângulo, bem dividido, o ângulo dividido bem no meio. Então, quando eu passo aqui essa retazinha azul, essa semirreta P, né, eu estou dividindo ele em 2 partes iguais. Ele era 50, fica 25 para lá e 25 para cá, muito simples. E aí a definição. Bissetriz de um ângulo é a semirreta de origem que determina com seus lados 2 ângulos adjacentes congruentes. Está aqui, ó. Essa semirreta perfeita. Ok? Mais alguns exemplos de ângulos. Ângulos complementares. Tá? Já está dizendo, um complementa o outro, né? Um completa o outro.
tá? Vamos lá. Primeiro que para eles serem complementares, tem que ser vizinhos. Então, se eu voltar para cá, então eu posso afirmar que todo ângulo complementar tem que ser adjacente, tem que ser vizinho, tem que ser próximo do outro, certo? Então, vamos lá. Quando a soma de suas medidas é 90 graus, olha que legal. Eles têm que ser vizinhos, e quando eu juntar um com o outro, a soma dá 90 graus. Então, veja só, você vai ter dois ângulos aqui. Vamos separar aqui, ainda bem que tem a corzinha aqui, definindo, ó. Tem esse roxozinho, verde. Eles são complementares por quê? Primeiro que eles são vizinhos, né? Ó, pé próximo do outro. E são complementares que quando eu somo um com o outro, ó, dá 90 graus. Então, o primeiro ângulo, AOB, é um ângulozinho menor, se você perceber, ele é bem agudo, né? E o outro ângulo, BOC. Se você juntar os dois, dá um ângulo reto, ó, um quadradinho. Um ângulo de 90 graus, lembrando esse formato bem aqui, pessoal, ó, ok? Da primeira página do nosso exercício. Então, o que são ângulos complementares? São ângulos que, quando somados, dá exatamente 90 graus. Vamos supor que esse aqui é 30 e esse é 60, né? Veja que esse aqui é um pouco maior, né? É uma ideia de ângulos complementares. Ângulos suplementares. Já vamos lá. Complementares se completam para dar 90 graus. Os suplementares também, eles se completam, só que eles são ângulos maiores. E aí, quando somados, a medida dá 180 graus. Veja lá, complementares, a soma dá 90 graus, suplementares, a soma dá 180 graus. Aí, pessoal, tem que chegar a um ângulo raso, né? Um ângulo de meia volta, tem que formar metade de um círculo. Eu pego novamente os exemplos aqui, ó. O primeiro ângulo, ó, AOB, esse ângulozinho roxo aqui, ó, ou lilás, né? E o outro ângulo, BOC, veja que é um ângulo mais aberto. Se você prestar atenção, esse ângulo aqui é agudo, ele é mais fechado, ó, mas esse ângulo verde aqui, ele é obtuso, ele é um ângulo bem aberto. Agudo, ângulos menores do que 90 graus, né? De 89 para baixo. Obtusos, ângulos maiores que 90 graus. O mais legal disso tudo é que quando você junta um com o outro, dá metade de um círculo. Então, ângulos suplementares são aqueles ângulos que, quando somados, o resultado dá 180 graus. Vamos imaginar que aqui é 60, né? Tá bom? 60 graus. E vamos imaginar que aqui, para dar 180, vai faltar 120. Pronto. Então, esse aqui 60, menor do que 90, e esse aqui 120. Uma ideia, né, pessoal? Outra definição legal de ângulos, tá? É ângulos opostos pelo vértice. Vértice é o pontozinho de origem. Qual é a grande característica de ângulos opostos pelo vértice? Para não ficar lendo esse monte de coisa aqui. Eles são exatamente iguais, pessoal. Ó, se você prestar atenção, eles têm lados diferentes e têm o mesmo tamanho. Ó. Esse ângulo A aqui, ele é oposto a esse ângulo Bzinho aqui, ó, do outro lado. Só que eles são iguais. A mesma forma para esse ângulo X e esse ângulo Y, tá? Pessoal, por que se coloca esse acento circunflexo em cima das letras? Que é para representar ângulo, tá bom? Então, ângulos opostos pelo vértice, de um lado e do outro, por exemplo, um está na direita, outro na esquerda, outro está em cima e embaixo. Se eles são opostos pelo vértice, o que é o vértice? Esse ponto de origem das semirretas aqui, ó, tá? Ângulos opostos pelo vértice são rigorosamente iguais. Então, vamos supor, se você prestar atenção, ó, a soma desses quatro ângulos dá um ângulo de uma volta inteira, um círculo, né? 360. Então, vamos imaginar, se aqui é 120, aqui também é 120, né? Se aqui é 40, aqui também é 40, tá, pessoal? Ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Ou seja, esqueci essa palavra difícil aqui, tem a mesma medida. Tranquilo? Então, esse videozinho, pessoal, simples, para mostrar para vocês sobre essa grande classificação e relação entre ângulos. Bem legal, tá? A gente está começando esse estudo agora. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessários e as nossas atividades do livro didático, aqui na página 69, eu até coloco aqui, eu marquei até com um pincelzinho aqui para vocês não confundirem. Então, a primeira questão, pessoal, aqui nós vamos descobrir exatamente os ângulos de acordo com as classificações e as relações que existem entre eles. Então, olha a primeira questão. Observe os pares de ângulos suplementares destacados, são ângulos suplementares. Aí dá uma olhadinha lá o que são ângulos suplementares. São aqueles em que a soma dá 180. Dá para fazer tranquilo. E determina as medidas x e y. Você vai trabalhar com ângulos suplementares. Olha que legal, nós estamos usando uma preguiçosa aqui. E aí, pessoal, essas articulações da preguiçosa falam de ângulos suplementares, estão vizinhos. Ó. Pega a definição de ângulos suplementares e descobre os valores de x e de y. Dá para descobrir tranquilo. 2. Determina a medida do complemento de um ângulo de complemento, ângulos complementares. Vamos lembrar? Ângulos que somados dá igual a 90 graus. Falta só você completar aqui, ó. Mais um de ângulo suplementar.
Vamos lá, lembrando que são ângulos suplementares, ângulos em que a soma dá 180 graus, ok? 1 a 2 a 3, vamos pular aqui essa 4, vamos fazer a 5, ó. A medida de um ângulo é igual à terça parte da medida de seu suplemento. Pessoal, a terça parte é esse ângulo dividido por 3. Aí vocês vão montar uma equaçãozinha rápida e dividir para descobrir que ângulo é esse, tá? Questão 5. E por último, questão 10, falando sobre ângulos opostos pelo vértice. Vocês vão descobrir rapidinho. Dá uma dica, tá? Como esses ângulos aqui são opostos pelo vértice, esse ângulo aqui é 40, esse aqui também é 40. Como é que eu vou descobrir os outros dois? Lembre-se que, pessoal, a junção desses 4 ângulos dá um ângulo de uma volta inteira, de 360 graus. E aí vocês vão completando, descobrindo quem são os outros ângulos. Lembrando que eles tanto são opostos pelo vértice, como também são ângulos suplementares. Ó, esse daqui mais esse aqui dá 180, esse aqui também dá para descobrir pelas definições, tá bom? São 5 atividades no nosso exercício de hoje, tá, pessoal? A gente se vê e qualquer coisa a gente fica aqui para tirar dúvidas, ok? Um abraço.